Boa noite, amada igreja. Nós louvamos a Deus em mais um momento da sua palavra, de aprendermos mais um pouquinho, de trazer a palavra do Senhor para o nosso coração, porque Deus é maravilhoso. Nessa noite nós vamos aprender um pouco no livro de Joel. Joel, que ele faz ali um levantamento de tudo aquilo que está acontecendo naquele contexto ali. O livro de Joel, ele é datado mais ou menos de 450 a 350 a.C. Então tem esse período de 100 anos, ele não dá para se descobrir na sua leitura, como nos demais livros, qual o ano, na verdade, que ele fora escrito, mas aproximadamente, segundo os historiadores, ele data de 450 a 350 a.C., mais ou menos isso. Então ele narra ali a devastação pelos gafanhotos, né? E a seca, né? A seca em Judá que destruía a todos. Então ele veio depois daquele período ali. E ele vai ressaltar nos seus 3 capítulos esse dia do Senhor, né? Ele entende que o Senhor está julgando a Judá, que o Senhor está tratando ali aquele momento como sendo um julgamento do Senhor. Mas é um livro tão rico, né, que ele acaba também apresentando, ou nos apresentando, o próprio Jesus, né, o juízo do Senhor às nações. Aí no capítulo 3, ele vai falar desse juízo do Senhor às nações, e aí ele vai trazer a libertação, né, de Judá. Ele vai trabalhar aí a partir do versículo 16 do capítulo 3, mas nessa noite nós vamos nos deter aqui no capítulo 2, versículos 12 e 14. Eu quero convidar você para ler comigo, para que nós possamos assim entender a palavra de Deus, né? Vamos ler até o 17. Eu convido os irmãos a ler até o 17, para a gente ter aí uma melhor interpretação, tá bom? Então Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, né? Algumas Bíblias vai dizer que é um apelo ao arrependimento, né? Outras Bíblias vai falar sobre a misericórdia do Senhor. Então, enfim, vamos ler aqui a partir do versículo 12, que diz assim: Mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez Ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: ó Senhor, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, eu gostaria de convidar você para uma oração e, olhando para esse texto, vamos pensar nessa palavra que o Senhor convoca aí, logo no versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o coração. É sobre esse ponto que eu quero falar com os irmãos. Meu Deus, no nome de Jesus, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui, ouvir a Tua palavra, ouvir o Evangelho do Reino, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda
as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Te damos graças porque o Senhor é bom e queremos, ó Deus, continuar louvando ao Senhor em todo o tempo. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos como igreja do Senhor, ouvindo uma palavra vinda do teu trono da graça para o nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor se revela cada vez pela tua palavra, trazendo para o nosso coração uma confirmação da tua presença em nós. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Convertei-vos a mim de todo o coração. Quando nós falamos sobre conversão, às vezes não entendemos bem do que isso é, do que isso realmente está falando. Como eu digo, a palavra conversão é um pouco diferente de convenção. O que é convenção? É a nossa denominação, né? É a Convenção Batista Brasileira, uma reunião de presbíteros ou de presbitério, um grupo de pessoas que tem uma regra de fé e prática e coordenam algumas doutrinas bíblicas por todo o nosso Brasil. Convenção Batista Brasileira, assim como Convenção Batista Mundial, assim como Convenção Batista Cearense e assim como Igreja Batista da Convenção, Ágape, Timbaúbas, enfim. Mas conversão é converter. É você estar caminhando em uma direção e converter totalmente em direção contrária. É a ideia de eu estar caminhando para um lado e converter e começar a caminhar para outro. Isso é conversão. Quando a gente diz fulano de tal se converteu, a gente ainda não compreende a profundidade dessa palavra. A gente só vai saber, mediante os obstáculos, mediante os problemas, as dificuldades, se essa pessoa realmente está caminhando em sentido contrário. Se ela não estiver caminhando em sentido contrário, ela não experimentou a conversão. Ela experimentou um chamado, ela experimentou um convite. E aí, por não haver uma conversão, por não haver ainda, né? Então não há uma mudança, não há uma transformação. Eu quero me deter aqui, entendendo aquele quadro de Joel, como eu falei para vocês. Então Joel, ele viu a aproximação terrível do que ele chama do dia do Senhor. Ele viu a aproximação, ele teve essa visão do que ele entendia que o Senhor, o dia do Senhor, seria também o dia da vingança. Então, com alta voz, ele clama, ele faz um brado ali dizendo, né, a forma como Deus falou aqui. Mas agora diz o Senhor, e ele começa a sua pregação dizendo, convertei-vos a mim de todo o coração. É um grito, é uma exclamação. Então, Joel, ele aqui entende que a ideia é que convertei-vos a mim, ainda há tempo. Só que esse ainda há tempo também ele abreviou com um pensamento dizendo, mas não há tempo a perder. Convertei-vos a mim, ainda há tempo, mas não há tempo a perder. As pessoas têm uma ideia de que tem todo o tempo do mundo, quando na verdade ninguém nunca sabe qual é o seu tempo. Nós não temos essa transformação no nosso coração. Então, como o homem não deve se converter? Como não deve ser a conversão? Como é que a gente identifica uma pessoa quando ele não se converteu, quando ele não compreendeu a palavra de Deus? Não é para apontá-lo, não é para julgá-lo, mas é para ajudá-lo, ou é para perceber que aquele momento, aquela experiência dele não passou apenas de uma experiência, né? Então, não de uma forma puramente exterior. A conversão não pode ser algo puramente de o exterior. Como a gente observa aqui, o clamor de Joel aqui é rasgai o coração ao invés das vestes. Por quê? Porque era costume do judeu, é costume
Judá ali, do povo, rasgar as vestes. O rasgar as vestes indicava um clamor, indicava uma dor, indicava uma externar uma necessidade. E aí ele vem com uma palavra dizendo: agora é tempo de rasgar o coração. É tempo de chorar, é tempo de se humilhar, é tempo de clamar. E era uma palavra para o povo, era uma palavra para os sacerdotes, era uma palavra para a liderança, era uma palavra para o ancião, era uma palavra para todos. Clamai, chorai, se humilhar na presença de Deus. Então a conversão ela não pode ser puramente externa. Não é para aparecer: agora eu sou crente, agora eu sou diferente, agora eu faço propaganda de mim mesmo. Não. Isso é o primeiro sinal de que a pessoa está tentando dizer para ela mesma que se converteu. Ela está clamando ou gritando para ela mesma que ela experimentou, né? Então não é só rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Não é só uma representação simbólica. Então hoje muitos se comportam assim, né? Tomam decisão apressadamente, sem compreender o que estão fazendo. E principalmente quando veem que o tempo do juiz se aproxima, ou seja, está passando por um problema, por uma dificuldade, corre para Jesus, corre para a igreja, toma uma decisão, vai lá para frente, quer batismo, quer tudo ligeiro. Pode ser amanhã. A pessoa às vezes não compreende nada da palavra, não sabe nada, não sabe o porquê de nada. Não sabe, por exemplo, a importância que tem o casamento. Então ela às vezes vive até junta. Às vezes ela vive até um relacionamento abominável diante de Deus, como é o caso do homossexualismo, lesbianismo. E ela entende que aquela decisão dela ali, agora ela é crente, sem mudar nada, sem pensar em nada, sem tomar uma decisão racional. E às vezes ela quer tudo ali como se fosse o pecado fosse a coisa mais normal do mundo para Deus. Então ela apenas rasgou as vestes, ela está com medo de alguma coisa. É um filho que está doente, está passando necessidade, é qualquer coisa. Como era nos dias de Joel aqui. Os versículos de 1 a 11, vai dizer aqui que todos esses, se você quiser ler depois, fica à vontade. Deus apresenta aqui a praga do gafanhoto, a destruição, a seca terrível, né? Quando o gafanhoto veio, comeu tudo que era lavoura, destruiu tudo, e o pouquinho que ficou com a seca acabou. Ele disse: pronto, é o dia do Senhor. E as pessoas começaram a gritar, diz aqui os versículos de 1 a 11, clamando pela perca. Elas perderam tudo, foi terrível, não tinha mais o que comer, não tinha mais perspectiva de plantar porque era seca. E aí ele vai e diz o seguinte: isso é externo, porque vocês estão clamando ao Senhor. Elas se desesperaram, você vai ver aqui que elas rasgam suas vestes, elas ficam desesperadas, elas fazem um clamor tremendo a Deus, mas elas têm um clamor por aquilo que perdeu, pelo prejuízo, mas elas nunca colocam diante de Deus o pecado. Elas não têm o pecado como sendo um problema. É uma gravidade, é o que acontece hoje. A pessoa às vezes está vivendo uma vida terrível, triste de pecado, mas ela não coloca diante de Deus aquilo como sendo importante. Ela quer de Deus a bênção para a vida dela, para ela viver daquele jeito. A pessoa às vezes é rebelde, a pessoa às vezes tem um coração duro. A Bíblia diz que a gente não pode trazer ou ter amor ao mundo, ou trazer as coisas do mundo. As pessoas pensam que às vezes é o pecado de dançar, não, é a sua forma de viver. Quando você não sabe respeitar, honrar o seu irmão, isso é o que o mundo faz. Então isso é amor, é apego ao mundo. Quando você não sabe dar um lugar ao seu irmão, quando você não honra seu irmão, como a Bíblia manda, isso é uma coisa do mundo. No mundo as pessoas não se honram, elas se odeiam. Então a gente precisa pensar como cristão. Hoje nós estamos também parecidos. As pessoas estão correndo para Jesus para se livrar de um problema, mas nunca querem se livrar do pecado. Então como fica? Aí quando aparece alguém para estudar a palavra de Deus, para apresentar essa palavra do reino, o evangelho do reino, não o evangelho do homem, aí é claro que a pessoa vai rejeitar essa pessoa. Porque ela diz: meu Deus me aceita como eu sou. Da onde? A Bíblia diz que Deus aceita a pessoa como é, mas arrependida. Então a gente vê aqui que eles se queixaram das suas perdas.
mas não se queixaram do pecado. O pecado que eles realizavam, obras exteriores, visíveis, mas de coração eles estavam longe de Deus. Então não é diferente de hoje. As pessoas têm obras visíveis, as pessoas são caridosas visivelmente, querem agradar a Deus. Eu tenho dinheiro, então eu quero agradar ao Senhor com o meu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Chegou a hora de rasgar as vestes, porque não é só rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Porque quando você rasgar o coração, quando Deus tiver o teu coração, o teu dinheiro, a tua fortuna também pertence ao Senhor. Então, não se agrada a Deus com pequenas coisas. O que Deus quer de nós é a nossa vida na presença do Senhor, honrando a Deus. Tem que ser para o louvor da glória dele, nunca para a sua exaltação. É isso que Deus faz no coração de quem se quebranta. É isso que Joel estava clamando aqui. Não rasgai somente as vestes, convertam-se a mim de todo o coração. Essa era a pegada principal. As pessoas estavam longe de Deus, clamando pela perda, mas não apresentando seus pecados, como hoje. As nossas igrejas estão repletas de pessoas que clamam por tudo, pela perda principalmente, clamam por tudo, não agradecem por nada e não apresentam seus pecados, continuam pecando, continuam maldando, continuam falando da vida alheia, continuam sem honrar o seu irmão, continua sem respeitar o outro, continua mentindo. A Bíblia diz que nós temos que abandonar a mentira, porque o Satanás é o pai da mentira, ele é homicida. Então, se você mente, se você omite alguma coisa, você está sob o jugo de Satanás. Ele vai te calar na hora da tua oração, ele vai te calar na hora da tua pregação. Ele vai deixar você... Quantos crentes nós temos de braços cruzados, bocas fechadas, porque não aprendem nada de Deus, não recebem nada de Deus, porque estão com o coração fechado por pequenas mentiras. A gente às vezes vai resolver uma questão entre dois irmãos ali, que não era nem para ser assim, era para os próprios se resolverem. A Bíblia diz, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, procura ele, entre ele e você só, e resolve a situação. Se a coisa for muito grave, é que em terceiro grau entra a igreja. Mas as pessoas fazem diferente. Às vezes a gente vai resolver uma questão e a pessoa diz, não tenho nada contra fulano. E mentira. Abre o coração e diz, olha, tem alguma coisa aqui, irmão, que não nos aproxima. Se a pessoa perguntar, você diga, ó, tem alguma coisa que não nos aproxima. Eu estou orando por mim. Porque eu sei que se eu não lhe perdoar, eu estou ferrado. E a minha oração é sempre essa. A oração é sempre essa. Se a pessoa perguntar, pastor, está acontecendo alguma coisa? Se tiver, meu querido, não tenha dúvida. Eu vou dizer, está. Você me magoou meu coração, você me magoou. Mas vamos caminhar, Jesus é o nosso Senhor, Ele vai nos ajudar. Mas eu digo, não, irmão, de jeito nenhum. Não está acontecendo nada. Isso é mentira. Quando você vai para a oração, você não consegue falar com Deus. Quando você vai para a palavra, você não consegue ouvir Deus. Então converta-se ao Senhor de todo o teu coração, é o que a palavra diz. Segundo o pensamento que a gente entendeu aqui nesses pequenos versículos, como o homem deve se converter então? A gente viu como não deve ser. Agora, como deve ser? De todo o coração. Simples, é o que o versículo está dizendo, né? O versículo 12. Salmos 32, Salmos 51. A gente vai ver a oração de Davi. Quando ele soube que o seu pecado todo veio à tona, ele se quebrantou diante de Deus. No Salmos 32, ele vai dizer assim, enquanto eu guardei o meu pecado, enquanto eu guardei aquilo que eu tinha ferido o Senhor, então o meu coração, o meu corpo sofria, a tua mão pesava sobre mim. No Salmo 51 ele vai dizer, Senhor, eu estou fazendo essa oração porque eu estou quebrantado, em pecado me concebeu minha mãe. Lá no final do capítulo ele já vai sentindo paz, tranquilidade, e vai dizendo, eu estou fazendo essa oração porque todos aqueles que fizerem isso depois de mim, que falarem sobre o seu pecado, o Senhor os perdoará. Quando a gente vê ali em Daniel capítulo 9, Daniel ele toma conhecimento de tudo aquilo que aconteceu. Então ele faz uma oração de quebrantamento.
Ele se quebranta diante de Deus. Quando ele diz, quando eu vi as escrituras ali, quando eu entendi pelas escrituras de Jeremias o que estava acontecendo, então eu fiz oração de quebrantamento. Leia o capítulo 9 de Daniel. E se você não tiver oração, ore essa oração por muitos dias até você ter a sua. Porque ele entende, ele diz, quando eu entendi pela palavra de Jeremias, no cativeiro, quando eu entendi que palavra era aquela, eu me quebrantei dizendo, ó Senhor, me perdoa, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser bênção nas tuas mãos. E a gente sabe como foi o Senhor na vida de Daniel, quantas revelações maravilhosas o Senhor deu a ele, não é? Então, como é que o homem deve se converter de todo o seu coração? Com jejum, com choro, com lágrimas, como está escrito lá em 2 Reis 22, versículo 11 e 19. Coração quebrantado, coração choroso, jejuando. Seguir o exemplo do próprio Senhor Jesus, que jejuou 40 dias, chorou muito. É o que Hebreus aí, no Hebreus, o capítulo 5, versículo 7, vai dizer. O nosso exemplo é Jesus. Então é assim que a gente tem que se converter, né? O próprio Jesus lamentando sobre Jerusalém, ali no capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus estava com o coração fechado, dizendo, Jerusalém, se tu soubesse o que está diante de ti, mas tu tem matado os profetas. Jesus estava dizendo em outras palavras, tu vai me matar também. Se eu pudesse colocar você embaixo das minhas asas, como a galinha faz, porque você não vai me compreender, você não vai me entender. Jesus olhava assim para Jerusalém e diz, a graça do Senhor, a salvação veio a esse lugar, assim como Joel vai dizer aqui no capítulo 3. Vai tomar corpo, o Espírito Santo vai invadir os corpos, e assim esse povo será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas era uma revelação vindo do seu coração, e ele chora aqui, dizendo, Jerusalém. Então é assim que a gente tem que se converter, olhando para as pessoas, olhando para aqueles que não querem saber de Deus, olhando para aqueles que nos odeiam, aqueles que nos aborrecem, dizendo, meu Deus, se essa pessoa descobrisse o Deus que eu descobri, como essa pessoa era feliz. Se essa pessoa soubesse o quanto Deus quer fazer maravilhas na vida dela, e aí vem o jejum, vem o choro, vem as lágrimas, assim como diz a palavra de Deus. Isso é chorar, é se quebrantar diante de Deus. Você tem familiares ainda que, assim como eu, que não receberam Jesus. Então dobre o joelho, vamos clamar, vamos chorar na presença de Deus, vamos jejuar para compreender melhor a palavra de Deus. E assim nós vamos ter uma vida transformada para as pessoas olharem, e assim como elas olham os maus exemplos, elas olharem também os bons exemplos. E aí elas serão julgadas diante de Deus. O homem deve se converter com o coração quebrantado, com o coração destruído, assim como foi com Isaías, no capítulo 6 ali. Ele disse, ai de mim, porque sou pecador, ai de mim que habito no meio de pecadores. Então se converter de todo o coração, é como aconteceu tudo aquilo ali, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, ele caiu dentro daquela temática, é como a gente vê ali também em 1 Samuel, no capítulo 1, principalmente o versículo 15, quando Ana está ali abraçada naquele pilar chorando, e ela é humilhada pelo sacerdote, que deveria compreender o que ela estava passando, mas não fora revelado para ele. E quando ele disse, estás bêbada, mulher, está aí agarrado nessa coluna porque bebeu demais, ela humildemente disse, não, Senhor, eu estou aqui conversando com o meu Senhor, e se o meu Senhor ouviu a minha oração, daqui 1 ano o Senhor verá o que o meu Senhor fez e fará na minha vida. Isso é se arrepender, isso é se converter de todo o coração, isso é ter preocupação. O que Ana sabia ali é que ela diz, olha, a revelação aqui está tudo errado, o marido de Ana estava com outra mulher, com outros filhos, e ele era recebido ali pelo profeta como se nada tivesse acontecido, e Ana era uma mulher do Senhor, vivia em oração, e alguma coisa estava errada na sua vida. Ela diz, alguma coisa está errada, eu vou clamar ao Senhor. E ela agarrou a coluna e diz, dá-me um filho, Senhor. Em outras palavras, eu quero
recuperar o meu casamento. Meu marido tem que deixar essa mulher, tem que voltar para mim, tem que vir para minha casa. Se a questão é filho, o Senhor me dará um filho. É isso, irmãos. É se converter de todo o coração, é acreditar que naquele movimento da igreja Eli estava corrompido, os seus filhos estavam errados, ele não estava mais percebendo as coisas de Deus, e Ana não vai criticá-lo, Ana não vai falar mal dele, Ana tem o seu lado instruído porque outra mulher deu filhos ao seu marido, ela vai se queixar com o Senhor. E ela tem o seu casamento recuperado. E para a felicidade dela, até a própria Maria, mãe de Jesus, repete a sua canção lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 47. Fantástico. Só muda a situação. Então nós precisamos entender, o homem tem que se converter de todo o seu coração, um coração quebrantado, uma conversão total. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo está dizendo ali, olha, foi maravilhoso para mim porque vocês se converteram dos ídolos a Deus. Ei, você que ainda tem ídolos na sua casa, arranca isso, se converte a Deus de todo o seu coração. Você tem a família como ídolo, ora a Deus porque Deus está em primeiro lugar na tua vida. Você tem marido como ídolo, ora a Deus porque Deus está em primeiro lugar na tua vida. Tem mulher como ídolo, ora a Deus porque Deus está em primeiro lugar na tua vida. Foi Deus que te deu carro, foi Deus que te deu casa, foi Deus que te deu família. Põe Ele em primeiro lugar no teu coração, porque todas as outras coisas Ele vai acrescentar para você. Não vai na onda do diabo, não. Todas as coisas são importantes na nossa vida, mas Deus está em primeiro lugar. Se nós as temos, é porque Deus nos deu, é porque Deus nos presenteou. Fica de olho nisso. Porque é ali que o apóstolo Paulo diz, vocês se converteram dos ídolos a Deus. Então, você deve se converter resistindo às fraudes, assim como Zaqueu. Zaqueu disse, se por acaso eu prejudiquei alguém, Senhor, eu quero devolver 4 vezes mais. Converter de todo o seu coração é você deixar de fazer o mal e ainda fazer o bem. Não é só deixar de fazer o mal, não, é fazer o bem. Você defraudou alguém, prejudicou alguém, deu tristeza para alguém, restitua, porque é responsabilidade sua. Foi aquilo que aconteceu com Zaqueu. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E por último, querido, que nós queremos pensar nessa noite, é que você deve colocar diante de Deus que a obra de Deus para a conversão do homem, ela tem um nome especial. A obra de Deus para a conversão do homem, ela se chama o Deus de vossos pais. Ei, o Deus não começou a agir na tua vida agora. Ele é um Deus dos nossos pais, o Deus de Moisés. É o Deus dos nossos pais. É o que Deus dizia para Moisés. Diga que o Deus de Isaac, Deus de Jacó, é que foi, é que é e que sempre será. O Deus que Moisés apresentou. Ele é um Deus misericordioso, é rico em perdoar, não se ira perpetuamente. Deus aceita o pecador arrependido. E Jesus é quem diz em João 6,37, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquilo que o meu Pai me der, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ei, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. De maneira nenhuma nós sairemos das mãos de Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Deus. Ele é capaz de dar novas bênçãos. Ele é capaz de nos dar novas bênçãos. É um Deus que aceita pecadores. Agora, pecadores arrependidos. É um Deus que nos dá novas bênçãos. Eu quero concluir a minha palavra lendo o versículo 14. Desse texto que nós lemos, que diz assim, talvez ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção. Que maravilha! Não é que Deus se arrepende, é no sentido assim, Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. De repente, Ele resolve